Fala pessoal, hoje é dia dos namorados e tem muita gente postando foto com presente, jantar, café da manhã e quem tá sozinho? É sobre isso que eu vou falar hoje. O medo da solidão. Não tenha medo da solidão. Primeiramente, senta aí no sofá, se acomode, onde você estiver na verdade, na cadeira, ou até na sua cama mesmo. Faz e prepara, pega aquela água que é bom se hidratar e sejam bem-vindos. Aqui é um espaço pra gente conversar, né? Eu gosto aqui de conversar, de você sentir a vontade de você ir em casa, falar, não, é aqui meu lugarzinho de conforto, é aqui onde eu quero ter umas reflexões. E é sobre isso, né, gente? Quando eu falo, não tenha medo da solidão, mas Jean, eu não tenho medo da solidão não, que doideira é essa? Na verdade, eu vejo muito isso nas pessoas. Inclusive, eu me uso de exemplo. Durante muito tempo, aconteciam em alguns períodos eu falar assim, pô, mas e se eu ficar sozinho, cara? Pô, é uma sensação tão ruim, sabe? Você se sentir assim. Eu acho que todo mundo já teve essa sensação. Nossa, tô me sentindo tão sozinho, tô me sentindo, não tem ninguém. E às vezes você tá rodeado de pessoas aqui, ali, e você fala, ainda assim, esse sentimento perpetua em mim. Mas a solidão não é de todo mal. Eu queria começar dizendo pra vocês sobre o paradoxo de escolhas. Jean, o que é o paradoxo de escolhas? Então, o paradoxo de escolhas é um estudo feito da psicologia, um estudo feito pelo Barry Schwartz. O que ele diz? Quando a gente tem uma opção grande de escolhas, tendemos a não escolher nada, ou então a escolher algo muito raso. E é o que acontece na sociedade de hoje. A gente vê muitos jovens, adultos, até idosos, na verdade é mais a rapaziada jovem, passando pela questão de abrir a rede social e ter uma amplitude de escolhas. Tem aplicativos como o Tinder que a pessoa olha lá e pode escolher quem ela quer se relacionar, quem ela quer ter uma conexão. Isso cria algo bem grave na nossa sociedade. A gente começa a ver que as relações cada vez estão mais rasas, que as relações cada vez estão menos profundas. Então, cria-se um medo na gente de, mas e se eu escolher tal pessoa agora, talvez ela não seja de acordo com a minha expectativa. E vamos, só empurrando isso pra frente. Acaba que, por aquele medo de ficar sozinho, por aquele medo de não ter ninguém, a gente entra num relacionamento ou em alguma relação rasa, algo tóxico para nós. Mas aí que está a questão do medo da solidão. Esse paradoxo nos mostra que quando a gente se enche ou acha que tem muitas escolhas, na verdade a gente não tem nenhuma. Então você vai falar, mas Jean, como que eu vou escolher? Como que eu vou saber quem é a pessoa certa e tudo mais? Eu não vou dizer que você vai saber. Antes de você saber quem é a pessoa certa pra você, é você saber quem sou eu, quem é o Jean, quem é fulaninho de tal. Porque quando você sabe quem você é, você sabe de quem você vai gostar e de quem vai bater a vibe. Porque não adianta nada você se lançar a alguma relação, alguma pessoa por pura carência, que vai terminar, infelizmente, tudo dando errado. O Jean tá sendo pessimista? Não, é verdade. Porque se tu não se conhece o suficiente para saber que aquela pessoa não é da sua vibe, vai dar errado, cara. Isso é fato. Uma frase que eu vi que me pegou muito. Às vezes, a gente não quer ser amado. Na verdade, queremos ser amados do jeito que os nossos traumas pedem. Isso é muito importante, porque as pessoas acabam que acham que num amor, que ali em alguém que ela vai ter um apoio, vai resolver tudo. Vai resolver aqueles traumas da infância, aqueles traumas da adolescência, ou até mesmo os traumas da vida adulta. Mas não, eu te adianto, o amor não vai resolver trauma nenhum seu. O amor não vai ocupar nenhum vazio. Isso são coisas que você tem que resolver consigo mesmo. Você tem que criar dentro de si um espaço seguro, um espaço tranquilo, um espaço que você consiga mergulhar e ficar bem consigo, sabe? Eu tô tendo um dia, Carlos, mas eu vou ir pra aquele espaço, eu vou pra aquele lugarzinho que eu me encontro. Por que acontece? A gente tem que entender que o outro, ele não é a nossa felicidade. Você fala, caraca, que contra... Não, o outro, mesmo que a gente ame muito, não vai ser a nossa felicidade. O outro vai ser um complemento pra nossa felicidade. A gente já tem que estar feliz. A gente já tem que ser uma pessoa feliz. Porque o outro é uma extensão disso. Porque não adianta nada eu não estar feliz, eu sou uma pessoa muito triste, ou então eu sou uma pessoa repleta de vazios, de traumas, de buracos, e eu depositar e eu jogar carga na pessoa pra resolver tudo isso. Se você fazer isso, você vai jogar um fardo que não é dessa pessoa. Essa pessoa vai se sobrecarregar, ela não vai conseguir cumprir as expectativas que você tá criando em cima dela, porque se eu não consigo cumprir nem as expectativas que eu coloco acima de mim, que às vezes a gente passa por isso de querer colocar expectativas em nós, de eu vou conseguir cumprir tal prazo, eu vou conseguir fazer tal coisa e não consegue. Um exemplo são as promessas de fim de ano, que você faz diversas promessas, ano que vem eu vou malhar, vou pegar um shape passo em 2 meses, ano que vem eu vou conseguir ganhar tanto em tal período, e você se frustra que você não consegue cumprir essas metas, essas expectativas que você colocou pra si. Imagina você colocar expectativas no outro, você colocar o peso, o fardo, e ainda mais algo tão pesado que é os seus traumas, que é os seus vazios no outro. Cara, não vai resolver nada. Crie um espaço seguro, crie dentro de si um lugar que você pode ir, você pode acessar quando estiver passando por dilemas, estiver passando por confusões, e ali
ali você saber, não, calma, é aqui, é aqui. O outro não vai resolver seus traumas, o outro não vai curar seus vazios. E muito menos tente preencher esses vazios com outros vazios, né? Cair nesse lance que um vazio vai resolver outro vazio. Não. Então procure coisas saudáveis. Por exemplo, hoje eu não tô tão bem, hoje eu tô sentindo esse vazio. Então, lê um livro, sabe? Vê um filme. Tira um dia pra você assistir um filmezinho. Vou botar um filme que eu gosto muito, tomar um chá, tricotar. Eu não sei qual é a atividade que você executa que se sente bem, mas todos nós temos alguma coisa. Você procurando direitinho tem. Então, dedique um tempinho pra um tempo saudável pra si. E tem uma diferença gigantesca entre a solidão e a solitude, mas ambas são importantes. A solidão acontece no acaso. A solidão não é algo que acontece por querer, é algo que acontece que a gente é jogado. Simplesmente, às vezes estamos tão tranquilos e do nada vem esse sentimento de solidão, ou acontece algo na nossa vida que a gente se vê sem ninguém, se vê só, porém, ela é muito importante. E a solitude, ela é quando a gente opta, quando é algo voluntário nosso, de pegar e falar, não, eu quero ficar sozinho, eu estou sozinho, eu estou super tranquilo sozinho. Só que aí que tá, a solidão e a solitude, elas têm a sua importância. A solidão, quando a gente é posto à prova, quando a gente sai da nossa zona de conforto e é obrigado a ficar sozinho na marra, a gente evolui, amadurecemos. Quando você se vê sem ninguém, você vai ter que se virar. Você vai ter se posto a falar, não, agora é eu com eu. Se eu não fazer, não vou sair daqui. Se eu não tomar essa atitude, nada vai se solucionar. E a solitude, a gente, sabe, eu gosto tanto da minha companhia, vou ficar aqui sozinho, vou ver esse filme sozinho e tudo bem, mas aí que tá o ponto crucial dessas duas, o equilíbrio. E quando a gente tá na solitude, aprendemos a gostar da nossa companhia. E quando gostamos da nossa companhia, a gente tem que observar algo. Tudo na vida é equilíbrio. Então não significa que você gostar da sua própria companhia de ficar sozinho, que você vai cortar todos os vínculos, todas as relações sociais que você tem. Elas têm extrema importância. Por mais que a nossa vida, ela existe a impermanência, que a vida do homem, da pessoa no geral, do ser humano, por si só é só. Você nasce sozinho, você morre sozinho. Isso é um fato. Não existe isso de você acreditar que as pessoas vão estar toda hora ali. Não existe, mesmo que elas estejam presencialmente, às vezes aqui no seu interior, na sua mente, não vão estar. Então, saiba equilibrar isso. Saiba equilibrar que você precisa, sim, dessas relações das pessoas, mas ao mesmo tempo, você também precisa estar sozinho, saber lidar com a solitude, com a solidão, com isso. Você precisa aprender a lidar com a solidão. Então, gente, o que acontecia? Na minha adolescência, muitos de nós, na fase da adolescência, o que passava comigo? Às vezes eu tava em casa e eu me sentia muito sozinho. E aí, o que eu fazia? Nem sempre os meus melhores amigos, quem eu me sentia bem, dava pra estar com eles. Às vezes eles tinham um compromisso, tinham que fazer alguma coisa. Acabava que eu tinha outras pessoas a quem recorrer. Outros amigos, assim, colegas, que eu falava, não, vou nesse rolê com esse pessoal, que eles estão disponíveis. Só que aí que tá. Às vezes eu saía com as pessoas, aí, parava num rolê ou num lugar que não era a minha vibe, sabe? Eu não me sentia confortável e acabava que eu falava, eu não me sinto tão à vontade quanto eu me sinto com aqueles amigos, sabe? Eu não me sinto tão bem com esse pessoal aqui. Mas o importante é que eu tô com pessoas aqui do meu lado, né? E depois eu voltava pra casa e falava, o dia de hoje não foi tão legal, né? Mas eu toda hora preenchia isso. Quando eu não tava com o meu grupo que eu gostava de estar, eu entrava em outros grupos só pra não me sentir sozinho. E aí que está, quando você aprende a lidar com a solidão, você aprende a escolher melhor. Quando você faz essas escolhas melhor, você não escolhe por carência, você escolhe porque você quer estar. E isso que é importante. Com o passar do tempo, conforme eu fui me conhecendo, eu vi que eu não precisava me submeter. Porque que acontece? A gente se submete, a gente fica vulnerável quando somos dominados, quando temos medo de ficar sozinho. Porque vem aquele medo, mas eu vou ficar sozinho se eu não tiver tal pessoa aqui. Não, se for pra ficar sozinho, você vai ter que ficar sozinho. Mas que você escolha com qualidade, você fale, não, eu vou andar com essa pessoa porque eu quero andar com ela, porque eu gosto dela, não é porque, eu preciso. Isso é importante. Você tem que entender que você não precisa estar com aquelas pessoas, não precisa estar naquele local, você tem que falar consigo mesmo, não preciso, eu quero, eu gosto, porque quando você fica nisso de preciso, você cria uma dependência emocional, uma carência emocional que pede sempre pra você estar ali. Então, quando você aprende, reconhece, não, eu preciso
preciso lidar comigo, eu preciso saber que se eu estou com aquelas pessoas é porque eu gosto de estar com elas, a companhia delas me faz bem. Eu não estou com elas porque eu preciso disso. Não, eu preciso porque se eu não estiver com essas pessoas, eu vou me sentir muito solitário, e aí você cria e joga uma responsabilidade em cima do outro. Logo, você vai se submeter a diversas, não só amizades, mas a relacionamentos, a tudo, para poder preencher aquele vazio, preencher aquela carência, e no final, meu querido, minha querida, você vai se sentir triste, você não vai se sentir satisfeito. Agora, o detalhe mais importante, pessoal, é você se acostumar com o natural da solidão, né? Eu já ilustrei para vocês falando um pouquinho, né, de a questão de não ter medo, que quando a gente não tem medo da solidão, a gente escolhe melhor, mas o fato é você se acostumar, você saber da impermanência. A vida, no geral, ela é impermanente. Nada é para sempre. Há um ciclo na vida, né, um começo, um meio e um fim para tudo. Obviamente, você não vai, se você ficar vivendo em relações, em amizades, em tudo, pensando só no final, você vai enlouquecer, você vai ser uma pessoa tóxica. Então não pense por esse lado. Viva o presente, viva o agora. Sempre pense, não, eu vou construir algo legal aqui com essa pessoa, eu vou construir uma amizade legal, eu vou ser o mais natural. Seja natural, sabe? Não fique nisso de, ai, mas e se a pessoa faz isso? Não, dá o seu melhor, seja você. Isso é importante. E o que é a impermanência? A impermanência é você saber que tudo vai passar. A dor vai passar, o vazio vai passar, até o dia dos namorados vai passar. Então, hoje você pode estar passando o seu dia dos namorados sozinho, sem ninguém. Mas amém, há tempo pra tudo na vida. Talvez daqui a alguns meses você conheça alguém super bacana e você vai estar com essa pessoa. Mas saiba se valorizar. Não fique nessa de que você precisa de um namorado, precisa de uma namorada, precisa de alguém para ser feliz. Trabalhe dentro de si um lugar seguro para você não construir uma relação, instável. Então é isso, a vida é feita de impermanência, de ciclo, começa, anda, termina. Então lide com isso. O quanto mais cedo você aprender isso, que a vida é impermanente, que a vida, as pessoas passam, as dores passam, as alegrias passam, mais saudável você vai ficar. Porque você vai, quando você ser imposto num lugar, solidão, não tá um dia bem legal, você vai aprender que às vezes é esperar. Então, quando você entra na vida adulta, você vai aprendendo que há problemas que você vai ter que esperar. Não vão ser solucionados. Você pode se espernear, tentar fazer alguma coisa, mas para resolver aquilo é o tempo. A vida é isso. É impermanência, é você esperar, é você saber dos ciclos, da naturalidade e construir um lugar dentro de si seguro, um lugar dentro de si que você pode mergulhar para poder conseguir ficar tranquilo. E eu concluo aqui para vocês. Amar é bom, mas se amar é urgente. Tudo de bom, energias positivas e valeu!